Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Eu tinha traçado para o mês de agosto uma meta de 4 livros. E sim, a meta foi batida! Palmas para mim! Os livros de agosto foram fantásticos, eu gostei de todos eles, não tenho nada para reclamar. E vou falar um pouquinho de cada um deles agora. Vamos lá? E o primeiro livro que eu li foi The Five, de Hallie Rubenhold. The Five conta a história das 5 vítimas, as 5 únicas mulheres que foram consideradas realmente assassinadas por Jack, o estripador. E apenas essas 5 mulheres foram consideradas assassinadas pelo Jack, porque na época que os assassinatos estavam acontecendo, várias outras pessoas acabaram sendo mortas por pessoas que queriam copiar o Jack. Então o livro conta um pouco sobre isso e também um pouco sobre a situação socioeconômica da Inglaterra naquela época, do porquê essas mulheres acabaram na rua e por que todas elas foram consideradas prostitutas e por que todas elas foram consideradas desmerecedoras de respeito. Eu achei o trabalho da autora fantástico, porque ela conseguiu reescrever a história dessas mulheres, porque eram mulheres pobres, elas não tinham diários, elas não tinham pessoas escrevendo sobre a vida delas em colunas. E mesmo assim, através de registros, certidões de nascimento, certidões de casamento, às vezes registros de trabalho, tudo isso foi base para ela conseguir recriar a vida dessas mulheres. Ela também usou os depoimentos oficiais das investigações, das pessoas que conviveram, que conheceram, que eram familiares, que foram chamados a depor após os assassinatos. Então o fato da autora ter conseguido recriar a vida dessas mulheres, da infância, às vezes do casamento dos pais delas, até o momento da morte, foi simplesmente um trabalho maravilhoso, muito bem feito. A história dessas mulheres foi uma grande surpresa para mim, porque a maioria delas teve acesso à educação. Inclusive 3 delas teve uma educação muito boa, numa época em que era muito raro as pessoas serem letradas, irem para a escola, E quando eram os meninos que eram mandados e não as meninas. E elas tiveram esse acesso, elas tiveram uma educação muito boa, elas tiveram famílias que, apesar de serem pobres, eram famílias trabalhadoras, famílias reconhecidas como famílias decentes. E foi muito triste ver como, apesar de toda essa oportunidade, elas acabaram na rua. E mais triste ainda é que a maioria delas acabou nessa situação por abandono. Então, a maioria delas era estudada, era casada, era mãe, e mesmo assim elas tiveram esse triste fim. E aí a gente vê também como o preconceito afetou a investigação do caso. Porque como essas mulheres eram pobres e estavam andando na rua muito tarde da noite, as autoridades simplesmente assumiram que elas eram prostitutas. Mas apenas uma delas de fato era. E mesmo quando os depoimentos das pessoas que conheciam, que conviviam com essas mulheres diziam o contrário, as autoridades e os jornais em geral não conseguiam entender por causa da discrepância da sociedade. Então frases como ela saiu para conseguir dinheiro, como era uma questão de uma mulher saindo à noite para conseguir dinheiro, eram simplesmente traduzidas como ela saiu para se prostituir. No entanto, a autora, fazendo uma pesquisa agora, mais de 100 anos depois do caso, ela descobriu que era um acontecimento comum de pessoas pobres emprestarem dinheiro para completar o que faltava para eles conseguirem um quarto para passar a noite. Então, para as pessoas mais pobres que viviam naquele meio, quando eles ouviam as frases ela saiu para conseguir dinheiro, eles entendiam que ela saiu para pedir ou para pegar emprestado com alguém, mas para as pessoas mais ricas, eles entendiam outra coisa. E por causa dessa falta de compreensão entre as classes, elas entraram para a história como pessoas que não mereciam consideração. De novo, isso foi muito triste, porque a maioria delas eram casadas, foram casadas, eram mães, e foram abandonadas e simplesmente perderam a família e fizeram o que podiam para viver. Nessa época na Inglaterra era muito difícil conseguir pagar um aluguel, então essas mulheres acabavam pagando quartos por noite, e quando elas não conseguiam um quarto por noite, elas tinham que dormir na rua. E a triste verdade é que a maioria delas realmente só estava no lugar errado, na hora errada. E uma coisa muito interessante que a autora comenta é que no caso do Jack o Estripador, o vilão se tornou o herói. O nome dele é exaltado, as pessoas lembram, as pessoas se fantasiam como ele no Halloween, mas ninguém se lembra das vítimas. É um dos poucos casos em que o vilão se tornou uma lenda tão grande que parece que ele matou as vítimas de novo, porque nem o nome delas a gente lembra. A autora escreveu: ao longo dos séculos, o vilão se metamorfoseou no protagonista. Quanto mais a imagem dele cresce, mais as vítimas parecem desaparecer. É realmente triste, mas eu achei este livro extremamente interessante. A forma como a autora conseguiu recriar a vida dessas mulheres de uma forma tão sensível, mas sem deixar de fora as coisas erradas que elas também fizeram. Foi uma leitura inesperadamente muito gostosa. E o segundo livro que eu li foi O Lado Mais Sombrio, de L.M. Montgomery.
Este é um livro de contos da autora Jane Green Gables, que é uma história que eu adoro. E se você gosta, pode ler isso aqui, porque a forma como ela escreve é a mesma. A forma como ela consegue fazer a gente se envolver com os personagens, mesmo em histórias curtinhas de 3, 5 páginas, a gente acaba conhecendo os personagens e sentindo uma ligação com eles. Essa é uma das características que eu mais gosto nessa autora. Mas este livro aqui seria uma antologia de contos sombrios da autora. Particularmente, eu não achei nada assustador. Tem, assim, umas histórias que tem um lado bem sombrio com relação à situação, mas nada que dê medo, sabe? Inclusive, algumas das histórias são engraçadas. E isso foi totalmente inesperado, porque como uma antologia de contos sombrios, eu tava esperando fantasmas ou qualquer outra coisa que desse medo. Mas ao invés disso, apesar de ter umas histórias que realmente tratam de um assunto mais pesado, elas são poucas, elas não são assustadoras, e tem esses contos mais engraçados, e tem contos simplesmente que tratam de histórias da vida, mas que não tem um final tão feliz. E como eu disse, a autora tem realmente um dom de fazer a gente se apaixonar pelos personagens que ela escreve, porque as histórias aqui são super curtinhas, mas mesmo assim os personagens são muito interessantes e a gente acaba gostando deles. Então foi muito gostoso de ler, foi uma leitura leve e bem rápida também. E o terceiro livro que eu li foi Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Carmilla, na verdade, é uma história bem curtinha. Esta edição aqui tem 3 partes e eu vou falar de cada uma delas. Primeiro, Carmilla. Eu tinha dito no vídeo que eu falei que eu ia ler este livro que Carmilla foi a primeira vampira da história da literatura. E não é nada disso. Peço desculpa, estava errado. Eu também tinha dito que era uma história super avançada para a época, porque a Carmilla era chefe de uma aldeia. E, na verdade, eu acho que eu editei isso porque eu achei que era spoiler, então acho que isso não entrou no vídeo. Mas isso também tá errado, não é nada disso que eu tava esperando. A história, na verdade, se passa na Áustria e a Carmilla é uma visitante inesperada. A Laura, protagonista da história, mora num castelo com o pai dela. E enquanto eles estavam num passeio, eles testemunharam um acidente de carruagem. E foi aí que eles conheceram a Carmilla e convidaram ela para se hospedar com eles. E é aí que a história começa. A Laura é uma menina muito alegre, mas ela vive isolada nesse castelo porque ele é afastado de quase todo mundo. Então quando a Carmilla chega, ela vê como um presente, apesar de todas as situações estranhas que acontecem. O livro tem uma ambientação bem sombria, mas apesar disso, não é uma história muito pesada. Se você leu Drácula, eu acredito que essa história seja bem mais leve. Enquanto no Drácula, a gente tem aquela ansiedade crescente, que as coisas vão acontecendo e você parece que não vai conseguir sair da situação. Em Carmilla, as coisas vão acontecendo mais devagar, até que de repente as coisas saem de controle e viram um caos. Eu gostei muito da história, da ambientação, dos personagens. E além disso, a história é bem curtinha, então dá pra ler super rápido. A segunda parte do livro é uma biografia, tanto da Carmilla quanto do autor. Mas pra ser sincera, a parte do autor é bem curtinha. Já a parte da Carmilla foi inesperadamente longa. Eu não sabia o quanto essa vampira era famosa. Sério, tem muitos filmes que foram baseados nessa história. E também participações especiais dela em séries ou em desenhos. Algumas até que eu assisti, mas como eu não conhecia ela, simplesmente passou batido. Achei muito interessante isso também. E a terceira parte do livro é um outro conto do autor, o Juiz Harbottle. Essa história também é muito interessante, também muito sombria, aliás, achei mais sombria do que Carmilla, mas realmente interessante. Eu não sei se posso chamar de uma história gostosa de ler porque ela é bem sombria, mas é uma história instigante que você não quer parar de ler, sabe? Essa história é sobre um juiz cruel que gosta de mandar as pessoas pra forca, até o momento que ele comete um erro e aí ele começa a ser atormentado. Também é uma história sobrenatural e não sei se foi essa a intenção ou se só eu senti isso, mas me lembrou muito a história do Scrooge com os fantasmas do Natal, sabe? Mas os fantasmas nessa história eram bem mais sinistros. Mesmo assim eu gostei, achei bem interessante e é possível que eu tenha gostado um pouquinho mais dessa história do que de Carmilla. Eu não sei ainda, preciso avaliar melhor. Mesmo assim eu gostei. E uma outra coisa interessante é que esse juiz parece ter sido baseado num juiz que existiu mesmo e que era tão cruel quanto ele. Então esse aqui também foi um livro que eu achei muito interessante. E o último livro que eu li foi Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hite. Este livro aqui é lindo, essa história é maravilhosa. A história começa com o August, que é um homem que perdeu o filho recentemente e está saindo numa viagem num motorhome para chegar até o parque de Yellowstone. Ele costuma fazer viagens todo verão, mas essa viagem era muito importante para ele, porque ele tinha decidido deixar um pouco das cinzas do filho dele no parque. Acontece que o motorhome dele quebra no meio da viagem e ele precisa parar para consertar. E conversando com o mecânico, ele conta que era importante ele chegar lá, mas que ele não ia conseguir, porque o dinheiro que ele tinha para a viagem teria que ser investido no conserto do motorhome. E é aí que a vida dele muda, porque esse mecânico, na verdade, tem um problema. Ele vai ser preso,
Mas ele tem 2 filhos pequenos, o Seth, de 12 anos, e o Henry, de 7. Como ele não tem mais ninguém com quem deixar as crianças, elas vão ser enviadas para um abrigo. Para evitar que isso aconteça, esse mecânico convence o August a levar os filhos dele nessa viagem, porque ele só vai ficar preso por 3 meses, então quando terminar o verão, a viagem dele, ele vai poder trazer as crianças de volta para casa. E esse começo é muito inusitado, são os 2 primeiros capítulos do livro, mas a história é linda. Eu adorei o jeito como o autor escreve. Inclusive, quando eu comecei a ler, eu ia ler só 2 capítulos, porque eu tinha que acordar cedo, já estava tudo super tarde, mas eu não consegui, eu acabei lendo mais 2 capítulos porque eu não conseguia parar. Porque nesses 2 primeiros capítulos a história já te envolve. Inclusive tem uma frase que eu não sei porquê, mas ficou na minha cabeça, que o Seth pergunta pro August, né, se ele tem filhos, e o August responde que tinha. E aí o Seth fala pra ele, tinha? Mas como assim? Os filhos não são pra sempre? Eu não sei porquê, mas essa frase ficou comigo. E essa foi só a primeira de muitas. Na história a gente vê como o August tem que lidar com a perda do filho dele, como ele ainda está em luto, mas ele está se recuperando, e como ele se sente culpado por estar se recuperando. E a gente também vê os traumas dos meninos. O Seth, que é uma criança de 12 anos, mas que é extremamente responsável, ele quer ser bastante educado com as pessoas, ele não quer causar problemas para ninguém. E tem o Henry, que depois de alguns problemas deixou de falar com as pessoas. A única pessoa com quem ele fala é o irmão. E a forma como eles se conectaram durante essa viagem, passando por vários lugares, eles não foram direto até Yellowstone, eles passaram por vários outros parques e tiveram que aprender a conviver entre eles, né, numa situação totalmente inesperada. Ninguém tinha ideia de que isso podia acontecer. E aí eles tiveram que aprender tanto a conviver uns com os outros, quanto a se conhecerem e começarem a curar as próprias feridas. E esse é o começo da história, porque o livro ainda tem uma segunda parte que, inesperadamente, é ainda mais emocionante. Eu amei os personagens, e essa história é sobre isso, é sobre pessoas. Não tem mistério, não tem aventura, é realmente sobre autodescobrimento. Se você gosta desse tipo de história, leia esta aqui, porque ela é maravilhosa. Inclusive, eu fiquei super feliz de saber que eu tenho outro livro dessa autora na minha estante, porque eu fiquei apaixonada pelo jeito que a Mona escreve, e eu tenho muito boas expectativas para esse próximo livro. Mas voltando para esse aqui, é realmente um livro muito emotivo, fala de luto, fala sobre família, autodescobrimento, superação. É um livro maravilhoso, eu amei! E é isso, esses foram os livros que eu li no mês de agosto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, me dá um joinha e se inscreve no canal. E me conta nos comentários se você já leu algum desses livros, o que você achou deles, ou se ficou interessado em conhecer algum. Obrigada por assistir até aqui, beijo, até o próximo vídeo.